Cuiabano no Vasco. Cuiabano no Vasco sobrou pra mim, né? Você sabe, né? Por quê? Você lembra da história que eu falei do Cruzeiro? Não lembro. É verdade. O que aconteceu? Newton Santos, quinta-feira passada. Hum. Apurando sobre Kaique a saída pro Como. Uhum. André Hernan pergunta sobre substituto, prováveis substitutos do Kaique, que até então estava saindo. Cuiabano, um dos nomes. Pro Cruzeiro. Pro Cruzeiro! Cruzeiro, tá. Cruzeiro. Aí eu pergunto para a direção do Cruzeiro, Cuiabano é um nome? A resposta, ouvimos que ele não estava muito afim de voltar para o Brasil. Ponto. E aí esta figura aqui, numa alerta pro Vasco, resposta que foi dada ao Cruzeiro. As redes sociais colocaram como se eu tivesse dado notícia de que ele não voltaria pro Vasco. Não. Ah, mas, cara, Não foi pro vai Vasco. fazer os caras entender, velho. Cara, o que teve de direct ontem no meu Instagram... Com uma informação? Pode. Vai, defende. Ó, nas últimas horas de mercado, colocaram para ele, Cuiabano, duas questões em cima da mesa. Até então, de fato, não tinha interesse de voltar ao Brasil. A preferência era a Europa. Tá travado. Travou. A mesa dele era Hernan e, consequentemente, a notícia do Hernan que, naquele momento, 100% correta. O que aconteceu nas últimas horas de mercado? Primeiro, a proposta do Vasco foi muito boa, não só para o Cuiabano, como para o Nottingham Forest. A questão é que, até então, de fato, o Cuiabano tinha preferência de continuar na Europa, ponto. E por isso o Cruzeiro teve dificuldades, o Botafogo teve dificuldades, o próprio Vasco teve dificuldades e depois teve que subir a oferta. A questão é a seguinte, nas últimas horas de mercado, o Nottingham Forest colocou dois cenários em cima da mesa para ele. Ou você vai por empréstimo para o Rio Ave, de Portugal, que hoje nem sequer briga ali entre os 8, 5, 6 primeiros da Liga Portuguesa. Mesmos donos, né? O Marinakis é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e também do Rio Ave aqui em Portugal. Ou você volta para o Brasil, cuja melhor proposta é a do Vasco. Então, evidentemente que ele olhou dois cenários. Eu vou para Portugal para ficar escondido num clube que não está brigando por nada, ou vou para o Vasco, um grande do futebol brasileiro, com estrutura e querendo buscar títulos em 2026. E por isso que o Vasco levou a melhor. Até pouco tempo atrás era isso, preferência Europa não queria. Só que depois os cenários se encurtaram, foram dois colocados em cima da mesa e claramente o Vasco é muito mais projeto, é muito mais negócio para todos os lados do que o Rio Ave. Então está explicado, entre outros motivos, o porquê que o Cuiabano está fechando por empréstimo no Vasco até o fim da temporada. Até o final da temporada, boa. Pareceu uma maneira do Cruzeiro deslizar nessa história, porque assim, já que não vai vender o Kaique, agora o Cruzeiro não vai vender o Kaique, o Kaique fica na Raposa. Falou assim, não, o Cuiabano não quer voltar ao Brasil, tipo, deslizou, sabe? Não, mas o Fê, olha só, essa história que eu trouxe na semana passada era com o Kaique já praticamente encaminhado no Como. Encaminhado no Como, 12 milhões de euros e essa oferta ainda tinha um bônus e tal, poderia chegar a 15. E ainda tem um outro lateral que vai pro Borussia, né? Ele vai no meio do ano. Vai no meio do ano pro Borussia. Então, o Cruzeiro estava assim no mercado precisando de um lateral esquerdo num ano muito promissor, muito de pressão pro Cruzeiro, né? Sim. E aí, o Cuiabano era uma excelente opção. E a torcida do Cruzeiro estava nessa expectativa do Cuiabano ser uma ótima opção. E aí a resposta foi imediata. Ali em loco, cara a cara com os dirigentes do Cruzeiro ali, os caras falaram, cara, a gente sondou, não fez proposta, mas sentiu do cara que ele não estava convicto de voltar ao Brasil, que ele não voltaria para o Brasil. E retiramos, saímos, não conversamos mais. E o recado é esse, o Cruzeiro está fora da disputa. E o recado é esse. E eu, aqui na minha inocência e de zero apuração com o Vasco, eu falei, olha, a minha apuração do Cruzeiro... Equipe, alerta pro Vasco, cara, interpretaram o bagulho como se eu tivesse, enfim. Mas o Vascaíno hoje tá comemorando, que legal, e que legal, cara. Porque é ótimo reforço. Porque assim, mérito como total. Como vocês trouxeram aqui o Brenner e como vocês trouxeram o Marino Inestrosa. Foi isso que deram a informação aqui. Os dois trouxeram aqui. Assim, a história do Brenner desde o começo. Desde o começo, fechou, batemos aqui. Ninguém foi lá no meu direct falar, você parabéns, é foda. viu? Parabéns, você é foda. Os mesmos trouxas que foram lá no meu direct não foram lá
Não foram lá me dar pessoal, parabéns. Vamos entrar no direct aí, parabenizar. Bando de trouxa. E o Vou falar o nome de todo mundo aqui, Aliás, vou dar arroba ainda. Otários. Posso fazer um desabafo também, então? Então, um bom dia momento de especial desabafo, hoje para todos pode. os rubro-negros. Não, mas é um desabafo em tom de brincadeira, evidentemente. Um bom dia especial para todos os rubro-negros flamenguistas que ontem também encheram a minha caixa de mensagens dizendo que eu sou flamenguista rubro-negro e passa pano pro Paquetá, porque eu disse que o lance do Memphis era mais gol perdido do que o lance do Paquetá. E tá aí, nesse momento você viu as palavras do André Hernan, que ficou bem chateado com a cobrança de muitos torcedores vascaínos. A verdade é uma só, Cuiabano é o novo reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2026. O jogador fechou empréstimo por uma temporada, ele vai ficar no Vasco com um pagamento, mediante o pagamento de 1 milhão de euros pelo empréstimo, e se caso o Vasco quiser exercer a opção de compra, está fixada em 10 milhões de euros. Ontem, o Lucas Pedrosa, na sua live, atualizou que a tendência é que o valor seja já assim, o Vasco pagou 1 milhão, a opção de 10, então o Vasco teria que pagar só mais 9. Seria ali tudo um conjunto só. Mas o Cuiabano é um baita reforço, jogador de muita qualidade, jogador ali que chega para representar demais a camisa do Vasco da Gama. Os botafoguenses mesmos estavam reclamando porque o Botafogo estava com o transfer ban e poderia ter buscado o Cuiabano, ou seja, ele deixou saudade sim na torcida do Botafogo, jogador que é campeão, tanto brasileiro, tanto também da Libertadores. Então, um cara já experiente, mesmo sendo muito novo. O Cuiabano, se não me falha a memória, tem 22 e vai fazer 23 anos. É um jogador ali de muita força física, pode ser capaz de atuar, por exemplo, como ponta pelo lado esquerdo. Então, assim, é um cara que jogaria em todas as funções ali do lado esquerdo. Ponta, meia pela esquerda ou lateral esquerdo, que é a sua posição de origem. É um cara que, na minha opinião, chega para ser titular na equipe do Vasco da Gama. O Lucas Piton vem passando por péssima fase, errando quase tudo que faz. E aí, é lógico, né, que a concorrência interna faz com que os jogadores cresçam o seu futebol. Você olha para o lado e fala assim, caraca, pensa a cabeça do Nuno, pô, Inês trouxe jogando muita bola. Andrés Gomes jogando muita bola. Aí o cara fala assim, pô, se eu quiser a vaga, eu vou ter que correr também. Então eu acho que é mais ou menos por isso, é dessa maneira que eu imagino que o Vasco vai conseguir elevar o seu nível técnico. E eu acho, sinceramente, me ligaram aqui agora nesse momento, então eu acho que é basicamente isso que o Vasco tem que fazer, buscar jogadores de qualidade para elevar o nível não só do seu time, mas do seu elenco. Em relação a Claudio Spinelli, a tendência é que a negociação seja fechada em torno ali de 2,3, 2,4 milhões de dólares, no caso, né? Então, acontece que, convertendo, ficaria mais ou menos em torno de 12 milhões de reais, 13 milhões de reais, aproximadamente, que é um valor, na minha opinião, muito justo. O Spinelli, ele fez 37 partidas como titular, um total ali de 50 jogos, nessa, entre alternando banco, titularidade. Então o Spinelli fez 50 jogos no total. Desses 50 jogos, fez 30 participações, 2 assistências e 28 gols pelo Independente Del Valle. Jogador que chega bem credenciado, uma ótima fase. O Spinelli, mais jovem do que o Verratti, vem para substituir exatamente o Pirata. Lembrando que o Verratti já fez o primeiro gol lá no Cerro Porteño. E foi de pênalti, né? O Verratti, que nos últimos gols dele pelo Vasco, a maioria tem sido de pênalti. Estava sendo de pênalti, na verdade, já saiu do Vasco, mas o Spinelli é um cara ali que é brigador, é um cara que tem muita força física, parece um tanque mesmo, o Claudio Spinelli, mas eu acho que é um acréscimo muito grande para o Vasco. Jogador ali que é argentino, 29 anos de idade, vai completar agora nesse ano. E, assim, o Spinelli, ele vinha de boas temporadas, né? Pelo Del Valle, pela equipe do Defensor Sporting do Uruguai.
e ele vinha muito bem. Então, acho que é uma aposta super válida. Como eu falei, cara, 2 milhões de dólares não é nada hoje. Você vê vários jogadores aí, o Rony saindo por 5, 6, 7. Então, tipo assim, cara, é muitos jogadores que a gente vê que não tem o nível para receber um valor tão alto de transferência. E o Spinelli, que é artilheiro, saindo por um preço bem mais em conta para o Vasco. É o Vasco garimpando ali o mercado em busca de novos reforços. Você aprova Cuiabano? Você aprova Spinelli? Eu quero saber a sua opinião relacionado a tudo isso. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, quanto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis!